mais e toda a criação que Deus havia feito. Em um jardim, aleluia, que não havia maldade, até porque, aleluia, a Bíblia vai registrar, se nós vemos sobre as dispensações bíblicas, Adão foi um homem que viveu no período da inocência. O período da inocência, aleluia, é chamado da primeira dispensação bíblica. Nessa dispensação ainda não existia o pecado na humanidade, mas já havia sim o pecado em Lúcifer, que antes disso tudo havia se rebeliado contra Deus. Deus havia feito o homem para que o homem o adorasse, para que o homem o servisse, para que o homem então tivesse, aleluia, aquela plena comunhão com o Senhor. E Adão conversava com Deus, Deus conversava com Adão. Ninguém aqui nessa noite sabe quanto tempo demorou, aleluia, o período da inocência. O período da inocência é aquele período que o homem não tinha conhecimento do pecado, que o homem, aleluia, não conhecia a morte, a maldade, a ruína, a destruição, a perdição, a escuridão. Então, aleluia, o homem era um ser limpo, era um ser inocente, era um ser, aleluia, que agradava a Deus, aleluia, e toda virada do dia Deus falava, a sua voz ia pelo meio do jardim. Mas Deus havia falado, aleluia, para Adão, que existia uma árvore que tinha um fruto. Esse fruto, aleluia, tinha a árvore do conhecimento, o conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão: Adão, de todos esses frutos você poderás comer, mas da árvore que está no meio do jardim, desta árvore vocês não poderão comer, porque o dia que vocês comerem, vocês conhecerão o bem e o mal. Aleluia. Mas a Bíblia diz então que alguém que estava a rodear eles por longe, aleluia, a saber, Satanás. E a Bíblia diz que ele então, ele encarna uma serpente. Essa serpente então, ele fala para a mulher: olha, não foi assim que Deus falou. Deus falou porque o dia que você comer esse fruto, você será semelhante a ele. Eu imagino em Eva, aleluia, aquela curiosidade de saber qual era o fruto, qual era o gosto daquele fruto. Provavelmente era um fruto muito desejável, porque se não fosse desejável, eu acredito que jamais ela tocaria naquele fruto. Deus havia falado: não comerás dele. Eu não sei quanto tempo, o evangelista Anderson, a serpente ficou ali tentando Eva, porque, aleluia, o inimigo, Satanás, ele é astuto, ele é tentador, ele se aproveita da fraqueza de alguém para assim o destruir. Então ele começou a falar com a mulher, a ponto que a mulher come daquele fruto. A Bíblia não fala que fruto é esse. Tem alguns pregadores que falam que é maçã. Não, a Bíblia não fala que é maçã. A Bíblia não diz que fruto era aquele, mas diz que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. A mulher come daquele fruto, oferece para Adão. Adão também come daquele fruto. Ao comer do fruto, eles transgrediram a lei de Deus. O homem então passou a enxergar e saber o que era o bem e que era o mal. Ao comer daquele fruto, eles passaram então a conhecer a maldade, porque ela diz que eles anteriormente eles estavam nus e nem percebiam. Mas depois que comem da fruto, o evangelista Anderson, a verdade é que eles perceberam que estavam nus. E eles então pegam folha de figueiras antes para poder cobrir suas partes íntimas, porque, aleluia, então se escondem do Senhor. E quando Deus chega para cobrar o casal, que chega para cobrar o que aconteceu, então cada um deles, ninguém quis assumir a sua culpa, porque pecado quer dizer errar o alvo, pecado quer dizer transgressão. E antes que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o homem estava em ruína, a natureza humana havia decaído, e agora está Deus para julgar o homem, a mulher e a serpente. E quando Deus cobrou Adão, Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu, essa me deu do fruto e eu comi.
Deus cobra Eva. Ele disse: não, foi a serpente que me enganou, e eu comi do fruto, e eu caí. Mas só que tinha que haver um culpado. E Deus traz então a sentença para o casal e para a serpente. Ele disse: olha, Adão, a partir de hoje, você vai comer do fruto da terra, mas você terá que suar. Você vai comer do seu próprio suor. Eu estava falando até com o antes hoje, que muita gente fala assim: olha, eu estou trabalhando muito por causa de Adão, é culpa de Adão. Já vi muita gente falar isso, mas o trabalho já existia antes do homem pecar. Já existia trabalho. Jesus falou: o meu pai trabalha e eu trabalho até agora também. Porque no céu existe trabalho, só não existe a canseira e a fadiga. O que veio depois do pecado é a canseira e a fadiga, porque o homem passou a ser limitado. No período da inocência não existia morte. Depois que o homem pecou, entrou o período da inocência, que é a segunda dispensação bíblica. O homem então passou a conhecer a morte, porque Deus disse: certamente morrerás se comeres desse fruto. Então Deus dá a sentença: Adão, trabalharás, você vai suar, você vai sentir dor, você vai sofrer, vai ter que sobreviver do seu próprio suor. Vira para a mulher, e você vai sentir dores de parto. Você vai sentir dores de parto. E vira para a serpente, e a serpente vai arrastar o seu ventre sobre a terra. Adão e Eva são então expulsos do jardim. Deus coloca o querubim para que cercasse aquilo ali, provavelmente com uma espada de fogo para cercar o jardim. E sai Adão e Eva sem rumo e sem direção, triste porque havia pecado contra Deus, entrando numa terra agora que eles tinham que se virar. Olha como é que o pecado trouxe uma tristeza para eles. Tinha um pai eterno, num jardim de pedras afogueadas, num jardim de pedras preciosas, num jardim de lindos frutos, e não havia fadiga nem morte. Agora esse casal, Adão e Eva, estão no mundo, e agora eles veem a noite chegar. Coisas que não existiam, agora tem a noite. Eles veem pela primeira vez, evangelistando, a noite chegar. Eles sentem pela primeira vez a dor, porque não existia dor. Porque a vez que no céu não há fadiga, não há tristeza nem dor. Agora Adão sente dor. Adão vê os seus cabelos embranquecer. Adão vê Eva cada dia ficando mais velha. Mas que na terra não havia espinhos e abrolhos. Agora a terra está nascendo espinhos e abrolhos. Os animais que antes eram humanos agora é bravos. As cobras que não eram venenosas agora morre. Outra coisa, o coração do homem mudou. Aquele homem que estava junto de Deus, que falava com Deus no jardim, a aliança foi quebrada. E Adão e Eva agora estão distantes do Senhor. Como é que foi a primeira casa que eles fizeram, irmão? Já imaginaram? Como é que sua mente aí para funcionar? Vamos ver como é que é. Como é que foi a primeira casa deles? Como é que foi a primeira fogueira que eles fizeram? Como é que eles cozinhavam, irmãos? Imagine agora a vez que Adão conhece a sua mulher, Gênesis capítulo 4, e depois dessa queda muita coisa mudou, porque agora Eva cobra de Adão a comida dentro de casa. Naquela época não existia mercado, e eles tinham que plantar, colher e levar para casa. Vamos plantar bola? Vamos plantar milho? Vamos. Eu acredito que Adão não sofria sozinho na roça, não, porque só eram 2 seres humanos na terra. Só Adão e Eva, evangelista Anderson, indo para a roça. Eu já trabalhei na roça, irmão, eu sei o que é. Com 10 anos eu estava na
Adriana lá capinando milharal. Às vezes eu cortava o pé de milho sem querer, eu levava bronca do meu padrasto, mas eu sei que é bem cansativo, irmão. Está lá Adão e Eva trabalhando, plantando, muitas vezes perdia a sua plantação. Eles estão sentindo agora o calor do sol. Adão está suando para levar o seu pão de cada dia para a sua casa. Está Adão trabalhando, aleluia, para levar o seu alimento junto com Eva, até que chega no capítulo 4 que diz: e conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Imagine para Eva a primeira gravidez registrada na Bíblia, a sua barriga crescendo, Anderson, e isso era uma surpresa, porque tudo que é a primeira vez é uma surpresa, Anderson? Agora a barriga dela começa a crescer. Adão todo bobo, irmãos, não sei nem qual foi a reação, porque primeiro as pessoas serem geradas, Caim, e ela se alcancei do Senhor um varão. E ela diz que deu à luz mais o seu irmão Abel, agora já era o segundo filho. E a Bíblia diz que Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador da terra. Bem, Caim aprendeu o que Adão aprendeu. Caim aprendeu a capinar, a limpar o mato da roça, aprendeu a plantar, talvez até a regar, a cortar os rios para que a água viesse molhar aquelas plantações, e assim era o dia a dia de Adão e Eva. Provavelmente, eu não sei, sua casa talvez seja de palha, como oca dos índios. Provavelmente eles cortaram uma madeira, eles colocaram ali palhas por cima para fazer um telhado. Não existia televisão, não existia nem luz, não era como hoje. E assim vivia Adão e Eva, Abel e Caim. O tempo vai passando, vai Caim, vai Eva, vai Adão para a roça para cuidar da plantação, mas Abel, ele vai cuidar de ovelhas. Enquanto vai, aleluia, Caim, Adão e Eva para as plantações, vai Abel cuidar das suas ovelhas. Só que a canseira e a fadiga é a mesma coisa, porque a Bíblia diz que o sol nasceu para os ímpios e para o justo, e a chuva também. Da mesma coisa que acontece com o justo, acontece com o ímpio. Eles iam para a roça, trabalhavam no sol quente. Eu imagino ali Caim ali, aleluia, plantando das suas plantações, e Adão e Eva ensinando para eles sobre o Senhor, porque provavelmente, vamos ser distância, Adão e Eva ensinavam, falavam de Deus para os seus filhos, porque eles conheciam o Senhor. É por isso que eles levam dos seus melhores para o Senhor. Se você continuar lendo sobre Adão e Eva, eles levam sacrifícios para o Senhor. E seus filhos aprendem isso. A Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando eles crescerem, não se desviarão do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Está Caim com a enxada, está Caim caminhando, está Caim cuidando, está Caim plantando abóbora, repolho, milho, não sei, na sua horta grande, na sua plantação. No dia de sol, dia de chuva, está lá Abel do outro lado, cuidando das ovelhas. Ovelha foge, vai Abel lá cuidar, vão correr atrás. E vida de quem cuida de ovelha não é fácil não, irmãos. Tem sempre aquela ovelha que foge do aprisco, tem aquela ovelha que quer dar uma de brava. Aí o pastor tem que guiá-los, como Davi, que era o pastor de ovelhas. E Davi falava: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele sabia que para você levar as ovelhas para beber água, tinha que passar por caminho, a vez que tinha lobos, que tinha feras. E Abel, provavelmente de dia, ele ficava igual um guarda, vigiando as ovelhas, para que nenhuma animal viesse comer as suas ovelhas. E era o dia a dia dos dois, cuidar das ovelhas todos os dias. E Abel, Caim, aleluia, Adão e Eva, era um trabalho de rotina. Mas só que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 4,
verso de número 3. E aconteceu depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Também trouxe dos primogênitos das ovelhas. Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas a sua gordura. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, e de Caim a sua oferta não se agradou. Irmãos, como que está o Senhor nessa noite com o nosso culto? Será que Deus está se agradando do seu culto nessa noite? Será que Deus está se agradando, evangelista Anderson, da forma que nós temos o adorado? Um dia registrado na Bíblia, lá vai os dois do mesmo jeito. Caim tira lá seu repolho, sua abóbora, seu milho, e vai oferecer ao Senhor diante do altar. Só que há uma diferença. Abel, ele pegou dos primogênitos das suas ovelhas e também da sua gordura, ou seja, o primeiro que nascia, o primogênito, o primeiro que nascia, a mais gorda, a mais bonita. Eu imagino, irmãos, por quê? Se a pessoa cuida do produto, aquilo sempre vai ficar melhor. Eu imagino, irmão, até eu cuidando daquela ovelha. Essa do Senhor, essa eu vou dar bastante palha para ela, eu vou cuidar bem dela, eu vou tirar todo o carrapicho dela, eu quero ela bonita para o Senhor. Está aqui Abel cuidando dessa ovelha do Senhor, ninguém toca nela, porque ele tinha um coração que agradava ao Senhor. A vez que Abel trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e Deus está no céu vendo aquilo. Olha, está Caim me oferecendo, mas Caim não escolheu do melhor. Talvez ele olhou naquela banca, esse repolho maior aqui, eu vou comer ele, vou pegar qualquer um aqui, Deus não vai ligar para isso mesmo. E esse milho bonito, não, vou pegar qualquer um, vou oferecer ao Senhor, vou botar aqui, e Deus vai se agradar. Irmãos, Deus não se agrada de coisas de qualquer maneira. Talvez nós viemos nessa noite, qualquer glória que dá tá bom, qualquer hino que eu cantar tá bom, quer pregar tá bom. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você ofereça o seu melhor glória a Deus, o seu melhor louvor, a sua melhor pregação, o seu melhor culto nesta noite. Aleluia! Essa era a diferença. Está Deus olhando para a atitude de Abel e de Caim. Há dois altares, há duas ofertas, mas só que a Bíblia diz: e atentou o Senhor para a oferta de Abel, e não atentou o Senhor para a oferta de Caim. E a Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, mas de Caim a sua oferta não agradou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. Você já viu uma pessoa irada rir? Já viu uma pessoa irada ficar com o rosto bonito? Todo mundo, irmão, que está zangado, você olha assim, e fulano hoje não está bem não, eu nem vou mexer com ele. A pessoa irada, quando está dizendo, não, nem toque em mim, não fala nada comigo. Eu posso tirar? Pode. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Você pode tirar, você não pode pecar, porque a ira cega. A ira cega. O homem irado, ele perde o seu raciocínio, ele age por impulso. Vê que muita gente age daquela raiva, daquela ira, depois que casa, agora, mas o que eu fiz? Alguns até chegam, me desculpa, eu trabalhei com um patrão, porque ele pintava o set com o empregado, depois ia lá, me desculpa, eu agi na hora da ira, na hora da raiva, eu não sei o que eu falei, porque age por impulso.
Estava Caim irado, e a Bíblia diz que ele se irou fortemente. Tem pessoas que quando se iram, irmão, dentro de casa, coitado dos copos, né, irmão? Chega naquela pia de copo, quebra tudo. Aí o marido ou a mulher depois tem que comprar copo novo, porque sai quebrando tudo dentro de casa. Para não acertar você, aí desconta tudo, quebra tudo dentro de casa. Não deixa a ira te dominar. Ireis, mas não pequeis. Ireis, mas não pequeis. Está Caim com o semblante caído. Caim está de cara feia. Deus está orando, está vendo, olhando para o sacrifício de Abel, e está sentindo aquele cheiro suave, porque a Bíblia diz que o sacrifício, ele cheira como um cheiro suave as narinas do nosso Deus. Quem crê, levanta a sua mão nessa noite e dá glória a Deus. Será que Deus está aceitando o seu sacrifício nesta noite? Como está o seu culto? Os altares estão preparados, as ofertas estão no altares, mas existe um Deus que decide qual ele vai realmente receber. Se for de coração, voluntariamente, ele irá receber. Aleluia. E a Bíblia diz: irou-se Caim fortemente, caiu o seu semblante. E a Bíblia diz: Deus, percebendo a ira de Caim, Deus vendo o rosto de Caim, o seu semblante caído, então Deus alerta Caim dizendo: por que tiraste? E por que descaiu o seu semblante? Já viram, irmão? Quando ele fala: irmão, por que está de cara feia, irmão? Já viu, irmãos? Tem gente que fala: por que está de cara feia, irmão? Porque Caim estava com o rosto triste, está virado. Então a Bíblia vai dizer que descaiu o seu semblante, e Deus falou com ele: aleluia, se não procederes, bem o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Irmãos, Deus havia alertado a Caim: Caim, você está irado porque eu não recebi a sua oferta, e o seu semblante está descaído, e o pecado jaz à porta do seu coração. Está Caim triste, e o diabo colocando: faça alguma coisa, vai deixar isso a si mesmo? Você vai deixar o Senhor receber sua oferta do seu irmão? Porque o diabo é assim, irmãos. Ele viu que ele estava, já logo foi jogando aquelas coisas, sabe, aqueles pensamentos, aquelas maldades, sabe, aquela premeditação, aquela coisa que é premeditada. Aí ele diz que o pecado na porta do coração de Caim. Eu não sei quantos dias foram isso, porque a inveja é a podridão dos ossos, diz a Bíblia. Se alguém tem inveja, se é a podridão dos ossos, e os ossos são as estruturas, quem tem inveja não tem estrutura. Quando Caim peca, provavelmente Deus havia avisado: não faça isso, o pecado está na porta do seu coração. Se você deixar ele te dominar, as coisas não vão ser fáceis, mas você deve dominar o pecado. E a Bíblia diz que quem peca é servo do pecado. Quem peca é que deixou o pecado hoje dominar, e entra para uma vida de iniquidade, se afastando do Senhor. Isaías 59, aleluia, versículo 2 diz: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia diz: o pecado já é da porta, Caim. Cuidado, existe um alerta. Você deve dominar esse pecado. Não deixa o pecado te dominar. Caim dá lugar ao diabo. Caim se ira, medita: não vou levar meu irmão ali. Isso é premeditado, irmão.
Porque tem coisas que acontecem. A Bíblia diz: eu atropelei alguém e agora? Foi um acidente. Mas você jogar o carro em cima de alguém foi premeditado. Caim premeditou tudo. O que eu vou fazer? Eu vou levar ele ali, né? Abel era um homem bom. Abel era um homem justo, por isso que ele praticava a justiça. Aleluia. Hebreu diz que ele era um homem justo, praticava a justiça. Mas Caim deixou o pecado dominar o seu desejo. Se você deixar o pecado, ele vai dominar o seu desejo. E a mente do salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quantos podem dar glória a Ele nessa noite, irmãos? Deixa eu correr para terminar. Deus havia avisado a Caim. Caim está com o semblante caído. Caim já planejou tudo, e como ele tiraria a vida do seu irmão. E a Bíblia diz: ele disse o Senhor, e falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Irmãos, que coisa triste, irmãos. Que coisa triste. Agora Caim deu lugar a Satanás, mata o seu irmão Abel, e ela diz que o sangue de Abel clama por justiça. E agora vem o Senhor mais uma vez para poder cobrar. Ele cobrou Adão no começo. Adão falou que foi Eva. Ele cobrou Eva. Ela falou que foi a serpente. Cobrou a serpente. E agora o filho de Adão e Eva comete esse homicídio. Ele mata o seu irmão. E agora vem Deus para poder cobrar a Caim. E a Bíblia diz, aleluia, que Deus havia avisado e falou, aleluia, Caim mata o seu irmão. Eu não sei como que ele matou, se foi com a pedrada, eu só sei que ele tirou a vida do seu irmão. E disse o Senhor a Caim: onde está o seu irmão? Irmãos, Deus sabia onde estava, porque Deus é onisciente. Quando Deus fala onde estás, é porque Deus quer saber da pessoa aonde está o seu irmão. E Caim já irado, Caim já revoltado e espantado pelo que ele fez, a Bíblia diz, aleluia, que Deus pergunta: Caim, onde está Abel, seu irmão? E Caim disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Irmão, olha que abuso, irmão. Irmão, Caim foi abusado, irmãos. Se Deus tivesse irado, Deus poderia até fulminar Caim. Mas a vez que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sou eu, guardador do meu irmão, Deus. Olha, irmãos, que atrevido, né? Além de ser invejoso, Caim era atrevido. Aí a Bíblia diz: sou eu, guardador do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do seu irmão, aleluia, derramado na terra, clamo por justiça. Agora, maldito és tu na terra, que abriu sua boca para receber, aleluia, o sangue do teu irmão. Então, aleluia, a Bíblia vai dizer, verso 12, aqui é uma sentença para o pecado de Caim. Deus dizendo: quando lavares a terra, esta não te dará a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é muito grande meu pecado para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsa para longe da tua presença, me esconderei, serei fugitivo, serei vagabundo da terra, e será que qualquer um que me encontrar me matará. Ué, irmão, ele mata o seu irmão. Aí quando Deus chega para cobrar ele fala desse jeito para Deus, né? Só é para o meu irmão? Que abuso, né? E agora
ele com medo de ser morto. Ai, você é vagabundo na terra, eu vou andar pela terra, porque Deus, você vai plantar, e a terra não vai dar sua força. A terra não vai produzir para você. E ele com medo, porque agora há uma sentença para Caim, a terra não teria força para dar fruto, e também ele seria um fugitivo sobre a terra. Aí a Bíblia diz que ele foge, ele casa-se com uma de suas parentes, porque isso aqui o tempo é que fala, irmão, com quem que Caim casou. É uma das perguntas que mais as pessoas se perguntam. Isso é cronologia de tempo. De 2000 para cá, quantas pessoas já nasceram? Quantas pessoas já se casaram? Quantas pessoas já não tiveram filhos? Então, o tempo é que diz, provavelmente, quando Caim, ele fugiu, ele casa-se com uma de suas parentes. Deus havia colocado a marca dele, dizendo: olha, quem te matar, Caim, 7 vezes será vingado. Só sei que Deus se agrada da oferta daquele que dá o melhor para Deus. Abel, ele é um dos exemplos de oferta. E oferta não é por quantidade, é pela voluntariedade. A viúva deu aquela moedinha, e Jesus disse: olha, eu me agradei daquilo ali. Foi 2 moedas, deu tudo que ela tinha. Nessa noite, Deus quer receber o melhor que você tem. Às vezes, né, você está ali igual Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Receba meu louvor, receba minha glória, receba meu aleluia, receba minha adoração, aleluia. E Deus se agradaria disso. Você pode não ter dinheiro, mas você tem um coração para adorar. Você tem, aleluia, a sua alma para adorar a Deus. Você tem um glória para dar para Ele. Você tem um aleluia para dar para Ele. Te levando nessa noite, eu quero fazer uma oração, aleluia, por você nessa noite. Louvado seja Deus. Quantos podem ofertar a Deus nessa noite? O culto, aleluia, adorando a Ele, dando glória a Ele. Isso é oferta que agrada ao Senhor. Você pode não ter dinheiro, mas você tem sua boca para louvar. Você tem, aleluia, a sua alma para adorar a Deus essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E também, se tiver alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que possa aceitá-lo nessa noite, porque se pecado é errar o alvo, Jesus é o alvo para nós acertarmos nessa noite, porque